Dando sequência no estudo de diodos, veremos hoje os retificadores onda completa. O estudo dos retificadores onda completa é uma sequência do estudo dos retificadores. A gente já viu os retificadores meia onda. Então, para verificar os retificadores onda completa, veremos os tipos de retificadores onda completa, a operação em formas de onda desses retificadores, o cálculo do valor médio e do valor eficaz da tensão de saída, determinação do filtro capacitivo e alguns exemplos numéricos. Retificador, então, é um dispositivo para converter um sinal alternado onde o valor médio é igual a zero e um sinal onde o valor médio é diferente de zero. A gente já viu retificadores meia onda, onde a tensão de saída está representada nesta figura, e percebe-se que é utilizado apenas o primeiro semiciclo da tensão de entrada. Já à direita está a forma de onda de saída de um retificador onda completa, onde se aproveita os dois semiciclos. Como se consegue isso? Aqui temos dois tipos de retificadores de onda completa, o retificador com ponto central, ou central tap, ou com ponto médio, chamado de várias formas na literatura. E abaixo, o retificador em ponte, onde temos duas formas diferentes de representá-lo, mas é o mesmo circuito. Então, o retificador com ponto central é adicionado um transformador com o objetivo de gerar uma segunda forma de onda senoidal 180 graus defasada da primeira forma de onda. Ou seja, a partir de uma senoide, obtém-se dois valores de tensão senoidal com defasagem de 180 graus. Com isso, quando a tensão, representada aqui por V2, for positiva, com o terminal superior aqui positivo, o diodo D1 ficará diretamente polarizado e o diodo D2 ficará reversamente polarizado, visto que o terminal negativo da fonte está no seu anodo. E quando essa tensão inverter a polaridade, vai inverter tanto no enrolamento superior quanto no enrolamento inferior, e nesse caso o diodo D2 ficará diretamente polarizado e o diodo D1 reversamente. Então a gente consegue aproveitar os dois semiciclos. Retificador em ponte. Nessa representação da esquerda é uma representação com uma espécie de losango aqui entre os quatro diodos, e na representação da direita, uma representação que eu prefiro, que nos livros de eletrônica de potência normalmente é representado dessa forma, é mais fácil de entender o funcionamento dele, embora os dois desenhos são iguais. Aqui a gente tem que o catodo do D1 e do D2 é ligado no terminal positivo da tensão de saída, mesma coisa aqui. O catodo do D1 e D2 ligado ao terminal positivo, o anodo do D3 e o D4 ligado no terminal negativo da tensão de saída, essa ligação inferior aqui, e a fonte ligada entre os outros dois lados dessa ligação, ou seja, entre o anodo do D1 e o catodo do D3, que é esse ponto aqui, e do outro lado da fonte, catodo do D4, anodo do D2, que é esse ponto aqui. Inicialmente veremos a operação do retificador com ponto central. Aqui está representado novamente o circuito e aqui o gráfico da tensão de entrada, uma tensão alternada senoidal. Diodo D1 está diretamente polarizado, então a tensão V2 aparece diretamente sobre a resistência R1. O diodo D2, como ele está reversamente polarizado, ele fica aberto. Aqui nesse desenho foi colocado uma chave aberta para representar isso. E sobre este diodo aparece a soma da tensão das duas fontes. Então, a tensão sobre o VD2 é duas vezes a tensão V2. Ou seja, esses diodos têm que suportar o dobro da tensão de pico do secundário do transformador. No semiciclo negativo, o oposto ocorre. Agora a tensão fica negativa, ou seja, o terminal positivo da tensão aparece na parte de baixo dessas fontes agora,
Estamos no segundo semiciclo. E com isso o diodo D2 fica diretamente polarizado e o diodo D1 fica reversamente polarizado. Mas novamente o terminal positivo da tensão V2 é colocado em contato com o terminal positivo da tensão de saída. Então a tensão de saída novamente é positiva. Representação das principais formas de onda. No gráfico superior, a tensão alternada de entrada, uma tensão variando entre V de pico e menos V de pico. No segundo gráfico temos a forma de onda no primeiro semiciclo. Então o diodo D1 conduz e a tensão de saída é igual a essa tensão de entrada, ou igual à tensão V2, atingindo então a tensão entre 0 e V de pico. No momento que a tensão inverte, o diodo D1 deixa de conduzir e o diodo D2 começa a conduzir e temos novamente essa tensão aplicada sobre a resistência de carga. E no gráfico inferior, a tensão sobre um dos diodos, no caso a tensão sobre o diodo D1, que no segundo quadrante ele bloqueia, ele não está em condução, e sobre ele aparece o valor de 2 vezes a tensão V2, ou seja, o valor máximo de tensão que esse diodo tem que suportar é 2 vezes a tensão de pico. No gráfico central aqui também está indicado o valor médio e o valor eficaz daquela forma de onda da tensão de saída. O segundo tipo de retificador onda completa, o retificador em ponte, então composto por 4 diodos. Cada par de diodo, por exemplo D1 e D4, tem a função de conectar a fonte de entrada com a carga, com a resistência de carga, com a tensão de saída, durante um semiciclo e desconectar essa fonte de entrada durante o segundo semiciclo. Já o par dos diodos D2 e D3 tem a função de desconectar durante um semiciclo a fonte de entrada e de saída e conectar no outro semiciclo. Isso é feito da seguinte forma. Então, se a tensão de entrada for positiva, representado aqui então por esse sinal positivo, o diodo D1 e o diodo D4 ficam diretamente polarizados e com isso a tensão de entrada é conectada sobre a resistência de carga. Positivo da tensão de entrada conectado ao terminal positivo da tensão de saída. Com isso, então, 2 diodos diretamente polarizados e 2 diodos reversamente polarizados, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Observa-se também nessa figura que o diodo D2 que está reversamente polarizado, sobre ele surge a tensão de entrada. Então esse diodo tem que suportar toda a tensão de entrada. Então a tensão máxima que surgirá sobre esse diodo é igual à tensão de pico dessa tensão de entrada. Segundo o semiciclo negativo, onde a tensão de entrada é negativa, nesse momento o terminal positivo da tensão de entrada está aqui na direita e o diodo D2 e o diodo D3 são diretamente polarizados e o diodo D1 e D4 reversamente polarizados. Novamente, 2 diodos conduzem, ligando o terminal positivo da fonte de entrada ao terminal positivo da saída. Com isso, da mesma forma que o retificador ponto central, a forma de onda de saída do retificador em ponte é uma tensão sempre com valores positivos. Essa forma de onda da tensão de saída de um retificador de onda completa em ponte é exatamente igual à tensão de saída de um retificador com ponto central, pensando-se em diodos ideais. Observa-se também no gráfico bem abaixo que a tensão sobre diodo, o valor máximo da tensão sobre esse diodo é o próprio valor de pico da tensão de entrada. É encontrado comercialmente o circuito do retificador de onda completa em ponte já integrado em um único componente, que é representado aqui na direita. Então temos 4 terminais, 2 terminais para ligar a tensão alternada, que seriam o equivalente a esses 2 terminais do meio aqui do circuito, e outros 2 terminais a tensão de saída positivo e negativo. Então isso facilita bastante a implementação de um circuito desses. Veremos então a determinação do valor médio da tensão de saída num retificador onda completa.
Verificamos aqui nas formas de onda que o período da forma de onda de saída é a metade do período da forma de onda de entrada. Enquanto a forma de onda, o período é 2π, na forma de onda da tensão de saída, o período é π. Então, o valor obtido para o valor médio fica o dobro do valor obtido para o valor médio do retificador meia onda. Então, tensão média na saída de um retificador de onda completa é igual a 0,636 vezes a tensão de pico da entrada desse retificador, ou também 0,9 vezes o valor eficaz da tensão de entrada. Para o cálculo da tensão eficaz de saída de um retificador onda completa, o cálculo é basicamente o mesmo feito anteriormente, exceto que agora o período é π. Com isso, o valor eficaz da tensão de saída de um retificador onda completa é igual a 0,707 vezes o valor de pico da tensão de entrada, ou podemos verificar também que o valor eficaz na saída de um retificador onda completa é igual ao valor eficaz da tensão de entrada do retificador. Isso poderia ser verificado, esses dois valores eficazes iguais. Temos uma senoide na entrada e uma senoide, apenas o módulo da senoide na saída, os valores positivos. No momento que elevarmos ao quadrado esta forma de onda e elevarmos ao quadrado esta forma de onda aqui, o resultado será igual. A partir daí, o restante do cálculo, que seria fazer a média e tirar a raiz, encontraremos o mesmo valor. Da mesma forma que para o retificador de meia onda, no retificador de onda completa existe uma ondulação muito grande na tensão de saída, ou seja, dá para ver aqui nesse gráfico inferior que a tensão de saída varia entre 0 até a tensão de pico. E isso é uma variação bastante grande, sendo que o valor médio, o valor RMS, seria aqui um determinado ponto dessa forma de onda. Para reduzir essa oscilação, aplica-se no retificador onda completa um filtro capacitivo também, da mesma forma que foi feito para o retificador meia onda. Aqui está representada a tensão de saída de um retificador onda completa com o filtro capacitivo. Verifica-se que o capacitor é carregado então até o valor de pico da tensão de entrada, e então ele é descarregado até que a tensão da fonte de entrada fique novamente maior do que a tensão do capacitor. Aqui parece estranho que está sem a tensão de entrada, mas lembrando que a tensão de entrada é aplicada também no semiciclo negativo, aplicada a tensão positiva na saída. Então, quando a tensão sobre o capacitor tender a ficar menor do que a tensão de entrada, os diodos novamente entram em condução e o capacitor é novamente carregado. Essa forma de onda é bastante similar à forma de onda obtida na saída de um retificador meia onda, exceto que a ondulação aqui ocorre no dobro da frequência da tensão de entrada. Com isso, é possível fazer as mesmas aproximações, o mesmo procedimento feito para a determinação do capacitor do retificador, e obtém-se então uma equação similar à equação obtida anteriormente. Temos só que levar em consideração que agora a frequência de ondulação é igual ao dobro da frequência de entrada do retificador. E essa equação é válida para o retificador onda completa tanto com ponto central quanto em ponte, visto que a forma de onda de tensão de saída é igual nos dois casos. Veremos então um exemplo, um retificador onda completa em ponte, com uma tensão na entrada, uma tensão eficaz de 12 volts em 60 Hz, a resistência de carga é 100 ohms e a máxima ondulação que deseja-se é de 1 volt na tensão de saída, considerando diodos ideais. Já foi calculado aqui abaixo do circuito a tensão de pico, 12 vezes raiz de 2, 16,97 volts. O valor médio da tensão na saída, então, é dado pelo valor de pico da tensão de saída. Considerando diodos ideais, tensão de pico na saída é igual a tensão de pico na entrada.
isto menos a metade da ondulação. Aplicando-se os valores, obtém-se um valor médio de 16,47 volts. Para o cálculo do capacitor, calcula-se inicialmente o valor da corrente média, que seria o valor da tensão média dividido pelo valor da resistência, visto que é uma carga puramente resistiva. Então seria 0,1647 amperes, divide-se pelo valor da ondulação de tensão na saída, 1 volt, e pela frequência da ondulação da saída, nesse caso 120 Hz, visto que é o dobro da frequência de entrada. Determina-se então que o valor do capacitor deveria ser de 1,37 mF para que tivéssemos uma ondulação máxima de 1 volt na saída. Valores comerciais 1,3 mili e 1,5 mF. Se forem considerados diodos não ideais, no caso diodos de silício, que apresentam uma tensão de junção de 0,7 volts, como sempre tem dois diodos em condução simultaneamente no retificador em ponte, então a tensão de pico na saída seria igual à tensão de pico na entrada menos 1,4 volts, nesse caso 15,57 volts. Calcula-se então a tensão média na saída, seriam esses 15,57 menos 0,5, ou seja, 15,07 volts. O capacitor de filtro então deve possuir um valor de 1,26 mF. Valores comerciais 1,2 e 1,3. Os procedimentos apresentados para cálculo do filtro capacitivo no retificador meia onda também são válidos para o retificador onda completa. Então temos aqui como chegar à equação do projeto do capacitor pela ondulação ou pelo ripple, que vem do livro do Daniel Hart. Então é muito similar à equação para o meia onda, só que aqui tem dividido por 2, visto que a equação apresenta a frequência de rede, então aqui a frequência é o dobro da de rede, e o projeto também pela energia entregue ao capacitor, pode ser feito o mesmo procedimento, resultando nessa equação marcada abaixo. Bibliografia utilizada nesse material, novamente materiais anteriores da disciplina, o livro do Boyles e do Malvino, e o material sobre filtros capacitivos.